Nós estamos aqui no tempo de Eliseu. Elias já tinha subido no seu cavalo, na sua carruagem de fogo. Deus o recolheu, o levou para a glória. O ministério de Elias tinha acabado, mas ele deixou Eliseu no seu lugar. E Eliseu era um homem que fez tudo em dobro do que Elias fez, né? Maravilhoso. Eliseu foi um homem cheio do Espírito Santo. E Eliseu, ele morava a uma distância aqui. Vamos primeiro ler, depois eu vou explicar para vocês. É importante nós lermos a palavra, porque tem muita coisa aqui que Deus quer falar com você. A partir do versículo 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E disse ela a seu marido: vejo que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Certo dia, chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. E disse ele a seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. E disse Eliseu a Geazi: diz-lhe, tu tens nos tratado com todo desvelo. Agora o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? E disse Geazi: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse Eliseu: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado. E no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o filho crescido, certo dia, saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse o seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E disse o pai dele ao moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe. O menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia. Então ele morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas. Para que ocorra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Disse ela: tudo vai bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, não te detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: olha, aí está a sunamita. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe: como vai tudo bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com os teus filhos? E respondeu ela: vai bem. Chegando ela ao homem de Deus ao monte, apegou os seus pés. Geazi chegou para retirar. Mas o homem de Deus disse: deixa, a sua alma está em amargura, e o Senhor a encobriu de mim, e nada me revelou. Disse ela: pedi eu ao Senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Disse Eliseu a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. E se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Mas não houve nele voz nem sentidos, pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre eles ambos, orou ao Senhor. Então subiu à cama, deitou sobre o menino, e pondo a boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos dele, estendeu-se sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. E Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e quando ela se apresentou diante dele, disse ele: toma o teu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, inclinou-se à terra, então tomou o seu filho e saiu. Uau! Aqui continua a história no capítulo 8. Glória a Deus. Então, acabamos de ler a primeira parte desse texto.
que fala da sunamita, que está em 2 Reis, capítulo 4, depois você lê na sua casa. Já oramos, depois eu vou editar esse vídeo e vou colocar esse vídeo no meu canal no YouTube, Marcia.riso, e aí você vai acessar lá, vai estar editado, bonitinho, tá bom? Então vamos à segunda parte dessa história. Tá lá em 2 Reis, capítulo 8, diz assim: ora, Eliseu havia dito à mulher, cujo filho ele restaurara a vida: levanta-te, vai, tu e a tua família, e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi com a sua família e habitou na terra dos filisteus durante 7 anos. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E contando ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto, a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. E disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou a história. Então o rei lhe designou um oficial, dizendo: faze restituir-lhe tudo que era seu e todas as rendas do campo, desde o dia que deixou a terra até agora. Oh, glória! Que história esta mulher viveu. Mariana, você pode atender, por favor? Que história esta mulher viveu e que ensino para nós, queridos. Que ensinamento maravilhoso. Tem algumas coisas que eu queria compartilhar com você. Essa mulher, ela era uma mulher rica, era uma mulher abastada, era uma mulher que tinha dinheiro, para ela não faltava nada. Nós lemos aqui que quando Eliseu passava por lá, todos os dias ele passava por lá, e ele ia comer um pão na casa dessa mulher. Ele ia só se alimentar na casa dessa mulher. Então, o que a gente aprende com essa mulher? Que essa mulher era uma mulher generosa. Era uma mulher que acolhia o homem de Deus. Só que chegou um tempo que ela começou a observar aquele homem. Ela começou a ver que aquele homem todas as vezes passava por ali e ele se alimentava. E ela começou a ficar preocupada com a saúde desse homem, com a disposição desse homem. Então, ela falou com o seu marido: olha, estou vendo que esse homem é um homem de Deus, um homem santo de Deus. Ela não falou que era só um homem de Deus, era um homem santo de Deus, um homem separado. Vamos dar um quarto para ele lá em cima, no alto, né, da nossa casa. E ali a gente faz um quarto, coloca uma mesa, uma cadeira e tal. Então, queridas, essa história, eu separei vários itens para falar para vocês. Eu quero ser breve, mas eu quero ser direta, para que você aprenda com essa mulher. Porque a primeira coisa que a gente aprende com ela ali, né, nessa história, a palavra Sunem significa lugar de repouso. Né? O lugar de repouso. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, né, quando Eliseu vai a Sunem, ele vai para um lugar de repouso. Deus prepara para os seus profetas, para os seus servos, sempre um lugar de repouso. E é no repouso, é no descanso que Deus opera. Lembra quando ele falou com Eliseu? Veio a tempestade, veio a tormenta e nada dele ouvir a voz de Deus. Quando veio a calmaria, o vento soprou suavemente. Elias ouviu a voz de Deus. Então, é no lugar do teu repouso que você vai ouvir a voz de Deus, que você vai falar com Deus. Então, este homem, ele tinha que caminhar sempre uns 30 quilômetros, mais ou menos, para chegar em Sunem. E ele sempre ia ali para tomar um café, para se alimentar, para ele seguir, para fazer o propósito que Deus tinha para ele. E essa mulher sempre o acolhia na sua casa e lhe dava comida. Mas, um certo dia, essa mulher, ela falou: não, eu tenho que fazer mais. Não é só isso que eu tenho que dar para ele. Eu tenho que dar mais, eu tenho que dar um quarto. E ela foi falar com o seu marido. Então a gente vê que essa mulher, além de ser bondosa, preocupada com os homens de Deus, hospitaleira, ela recebeu este homem, né, de Deus na sua casa. Ela era uma mulher prudente. Ela era uma mulher prudente. Por que ela era prudente, queridas? Porque ela observou esse homem, né? Eu até separei em três Cs: conhecer, conviver e confiar.
Essa mulher primeiro conheceu esse homem. Ela viu que ele era um homem de Deus, que ele era um homem santo de Deus. Depois ela teve um convívio com ele. Ela chamou ele para dentro da sua casa, para depois confiar no homem e oferecer um quarto para ele. O quarto para ele que ela ofereceu, queridas, era no alto, né? No lugar alto, no terraço. Era lá na laje. E era o lugar onde ele não escutava o barulho da rua, ele ficava isolado ali em cima. E esse lugar alto significa um lugar de autoridade, né? Espiritualmente falando. Lugares altos é onde Deus habita, lugar de autoridade. Que a primeira coisa, uma das coisas que a gente aprende aqui, é que essa mulher, ela não se conformava só com as visitas desse homem de Deus. Ela queria que ele morasse com ela. Ela queria que ele habitasse ali. Nós não podemos nos conformar apenas com as visitas, né? De ter um relacionamento superficial com o Senhor. Porque esse profeta simboliza a presença de Deus, queridas. A presença de Deus na casa dela. Ela via que ele era um homem santo. Então, junto com ele vinha a presença de Deus. Então ela abriu a sua casa não somente para ter um relacionamento superficial. Ela queria intimidade. Ela queria conviver. Eu não estou falando de intimidade sexual. É intimidade assim, porque às vezes a gente tem amigos que são amigos supérfluos. Aqueles que a gente encontra, né? Agora tem amigo de verdade que a gente se entende pelo olhar. Não é verdade? Tem pessoas amigas que a gente olha, já sabe o que a pessoa está pensando, já sabe com o que ela vai falar, né? Isso é intimidade. Como que a gente adquire intimidade? Sentando-se à mesa, convivendo. Porque a mesa é o lugar de comunhão. A mesa é o lugar onde você senta com as pessoas que você tem intimidade. Hoje em dia, a gente tem aquelas praças de alimentação do shopping, né? E às vezes eu vejo as pessoas constrangidas, quando não acham lugar, de dividir a mesa com alguém que não conhece. Não é? A gente fica constrangido. Fala assim, posso sentar aqui? Aí você come, a pessoa está na tua frente, você fica sem graça. Aí você come rapidinho e vai embora. Quem é mais falante já vai puxar um papo e vai conversar. Às vezes a pessoa não quer conversar. Por quê? Porque você só se senta numa mesa com alguém que você tem intimidade, que você quer conversar, você quer compartilhar uma refeição, um alimento. Você pega até a batatinha do prato do vizinho. Isso você precisa ter muita intimidade, né? Para fazer isso, né? Às vezes você toma do mesmo copo. Hoje em dia não, que a gente tem nojinho, né? Mas antigamente era normal, né? As pessoas pegavam do prato um do outro e bebiam do copo um do outro. Então, a primeira coisa que a gente aprende, você quer a visita de Deus ou você quer a morada de Deus? Deus fez você para ser templo do Espírito Santo de Deus. Ele quer habitar em você. Ele não quer fazer uma visitinha só e ir embora. Não é você ir para a igreja, cantar um louvor e sair. Não, é uma vida diária de oração e de intimidade. Amém? Segunda coisa, ela era uma mulher prudente, porque ela primeiro conheceu, ela observou este homem para colocar ele dentro da casa dela. Ela observou o comportamento dele, ela ouvia, as pessoas conheciam Eliseu. Ela queria a presença de Deus, né? Então não traga ninguém para sua casa que você não conhece. Não traga para o teu convívio, a tua casa, você é casa espiritual de Deus. Não se aproxime de pessoas que não vão te trazer nada. Primeiro conheça essas pessoas. Conheça essas pessoas para colocar dentro da sua casa, para colocar dentro do seu convívio, da sua intimidade. Amém, queridas? Outra coisa que a gente aprende aqui, o quarto que ela separou para o profeta, primeiro, ela colocou uma escada lá fora, ele tinha uma escada por fora para ele subir e descer a hora que ele quisesse, para ele ter total liberdade na casa dela. Aqui a Bíblia fala que o quarto era um quarto pequeno, né? Era um quarto pequeno, mas ali ele tinha tudo o que ele precisava. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, amém? Nós somos um templo pequenininho, mas Deus habita ali. Deus habita no nosso corpo é templo. Você tem um poder sobrenatural habitando dentro de você, querida. Não faça caso desse poder que habita em você, do Espírito de Deus. Deus deu uma parte dele, que é o seu Espírito Santo, para habitar dentro de você. E ali, essa mulher, dentro desse quarto pequeno, que habitava uma coisa grande, tremenda, né? Que era a presença de Deus. Dentro desse quarto pequeno, ela colocou algumas coisas maravilhosas, que têm um significado espiritual. Ela diz assim no versículo 10, ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. A cama fala do descanso.
A cama fala do lugar do teu refrigério. Não adianta você trabalhar, estudar, se você não tiver um tempo para descansar. A Bíblia fala que Jesus é o nosso descanso, porque Jesus é o sábado de Deus. Jesus é o descanso do Senhor. Amém, queridas? Ele veio para cumprir o sábado. Então, ele é o descanso do Senhor para nós. Desculpa aí os barulhos, você que está em online, eu estou na minha casa, né? Então a campanha que toca, ô glória. Então, a cama, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Nós precisamos desse descanso também. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 12, se eu não me engano, 12, o último capítulo de Eclesiastes, que diz que o muito estudar causa enfado e canseira. Se você estuda, causa enfado e canseira. Você tem que aprender, você tem que estudar a palavra de Deus e confiar no Senhor, esperar, descansar nele. Amém, queridas? Às vezes a gente faz tantas coisas. Hoje em dia as mulheres são tão sobrecarregadas, né? As mulheres querem tomar o lugar do homem, trabalhar, sustentar a casa, enfim. Eu não vou entrar nessa questão, tem muitas mulheres que precisam realmente trabalhar, mas acabam fazendo, tem que cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar do filho, querer sucesso na carreira, na profissão, enfim. Eu vou dar um conselho aqui para as mulheres. Se o teu marido trabalha e te sustenta, louve a Deus por isso. Cuide dos seus filhos. Se você é sozinha, você tem que se dividir, né, na educação. Mas se você colocou o filho no mundo, minha amada, o teu filho é uma prioridade na sua vida. Cuide dele, principalmente nesses dias tenebrosos que nós estamos vivendo. O inimigo parece que foi solto do abismo, né? As coisas que têm acontecido no mundo são terríveis. As ideologias, as coisas que eles querem socar dentro da nossa mente, eles forçam coisas que a gente tem que aceitar a doutrina maligna deles, mas eles não aceitam o que a gente fala, não querem nos ouvir. Nós que somos do Senhor, que pregamos a palavra, a verdade foi deturpada em mentira, a mentira em verdade. Então, amados, protejam seus filhos, porque o futuro deles está nas mãos do Senhor. Eu não sei o que vai esperar os nossos filhos, nossos netos, nas próximas gerações. A coisa está feia, porque está se cumprindo o Apocalipse. Jesus está às portas, ele está muito perto de chegar. Nós não podemos mais brincar. E toda vez eu vou falar disso, porque Deus me chamou para pregar isso, para pregar o arrependimento, para pregar a conversão, para pregar a salvação, porque em Cristo nós temos salvação. Esse mundo já está perto de acabar, queridos, está muito próximo, mais próximo do que a gente imagina. E se nós não nos arrependermos e buscarmos o Senhor, buscarmos a Jesus na nossa vida, o mundo acaba e a gente acaba também. Em Cristo nós temos vida eterna. Então cuide da sua família. Busque a Deus o quanto antes. Busque a Deus, busque essa intimidade com o Senhor. Nós estamos falando aqui, né, de uma cama, de uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. A cama é o descanso. A cama também simboliza intimidade de um casal. Deus trata a nós como sua esposa, sua noiva. E quando ele fala de ter intimidade, quando um casal tem intimidade, eles estão ali numa cama, eles estão ali tendo essa intimidade. Isso é importante para um casamento. E para o teu relacionamento com Deus, é importante você ter essa intimidade. Não estou falando de intimidade sexual, é intimidade de busca, de conhecer o Senhor e Ele conhecer você. Deus vai te conhecer quando você falar com Ele, através da oração, através da sua postura. Amém, queridos? A segunda coisa, uma mesa. Mesa, na palavra de Deus, significa lugar de honra. Lembra da história de Mefibosete, que Davi quis honrar o filho de Jonatas? Ele trouxe o Mefibosete, que era um menino que estava, um descendente de um rei, que estava jogado ali no meio dos mendigos. Ele trouxe e colocou ele na sua mesa. Mesa é lugar de honra. A palavra de Deus diz, Salmo 23, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Amém? Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então, mesa é lugar de honra. A presença de Deus dentro da sua vida, ela vai trazer essa fome e sede de intimidade, vai trazer o descanso do Senhor para você. Você descansar no Senhor no momento da tua aflição. Os discípulos, quando passavam por uma tribulação no barco,
Tava aquela tempestade, aquela coisa horrorosa, e Jesus estava o quê? Dormindo, porque ele estava descansando nos braços do Pai. Mostrando para os seus discípulos que mesmo no momento de tempestade nós podemos descansar no Senhor. Então, cama, lugar de descanso em Deus. Mesa, lugar de honra. Amém? Quando você tem o Senhor habitando em você, você tem o descanso nele, você tem a honra dele. Ele prepara uma mesa na presença dos teus inimigos. Unge a tua cabeça com óleo, o teu cálice transborda. Aqueles que desejavam o teu mal vão ver o Senhor na sua vida. Eles vão ver o perdão de Deus na sua vida. Eles vão ver o amor de Deus na sua vida. A vitória do Senhor na sua vida. A felicidade, a alegria do Senhor na sua vida. Uma cadeira. Cadeira também é o lugar de honra, onde você se assenta e é honrado pelo Senhor. Amém, queridos? Cadeira também é o lugar, fala de honra, fala de descanso, né? Repete a mesma coisa. Amém? A cadeira é o lugar, Deus te dá uma cadeira no seu reino, você tem um lugar especial para ele. Quando o Senhor fala sobre o seu reino, ele conta a parábola, né? Jesus conta a parábola do noivo que fez o seu casamento e convidou as pessoas para entrar. E muitas pessoas, e tinha um lugar especial para elas esperando, uma cadeira especial esperando. Aqueles que não se vestiram bem, eles não puderam entrar, porque eles não estavam devidamente trajados. Para você ter essa cadeira na mesa da honra do Senhor, você tem que estar devidamente trajado. Quais são as trajes? Quais são as vestes que o Senhor quer da sua vida? Vestes brancas de santidade e de pureza. Vestes salpicadas de sangue, lavadas pelo sangue de Jesus. Tremendo isso, né, queridas? A presença de Deus traz todas essas coisas. E, por fim, um candeeiro. O que simboliza o candeeiro? O Espírito Santo, a revelação. Quando você acende uma luz num quarto escuro, o que acontece? Tudo é revelado. É ou não é? Aquilo que estava escuro, aquilo que estava escondido em trevas, começa a ser revelado. Então, esse candeeiro, ele simboliza a revelação da palavra de Deus. Amados, o candeeiro simboliza o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo em você, quando você lê a palavra de Deus, a luz do Espírito Santo, você recebe inspirações, você descobre os tesouros escondidos. A tua vida é transformada. Presta atenção nessa palavra, que essa palavra é poderosa para a tua vida. Amém? Então, o candeeiro, ele vai te iluminar, ele vai revelar a vontade de Deus, ele vai revelar aquilo que Deus quer para você. Amém? Então, terceira coisa que a gente aprende. Quarta coisa, cuide com a exposição exagerada da tua vida, né? A viúva, né? Aqui a história segue, e quando ela se encontra com Geazi, o que acontece com essa viúva, né? Para quem perdeu a primeira leitura, essa mulher acolhe Eliseu na casa dela, ela faz o seu melhor para aquele homem de Deus. E quando você faz algo para o homem de Deus, você é honrada pelo Senhor. O Senhor, quando você faz algo para Ele, quando você tira o seu tempo para fazer algo para Deus, como Deus te honra, como Deus te abençoa, e as tuas necessidades vão ser supridas. Aleluia. Uma coisa é você crer em Jesus e continuar crendo, continuar ali levando a sua vida. Eu creio em Jesus, eu entreguei minha vida para Ele, eu fui salva, beleza, me batizei. Jesus é o meu Senhor, é o meu pastor, Jesus é o meu Salvador. Mas se você não faz nada para o Senhor, você vai continuar vivendo a sua vida. Ele vai te proteger, vai te guardar e tal. Mas assim, você é um religioso. Agora, quando você começa a fazer algo para Jesus, quando você começa a falar do amor de Jesus, quando você começa a servir ao Senhor na igreja, servir ao Senhor através dos talentos que Ele te deu, meu Deus, aí a bênção vem. Deus, Ele quer te recompensar de alguma maneira. Ele é galardoador daqueles que o buscam e o amam. Então, para a gente experimentar a bondade de Deus, nós temos que servi-lo. É que eu estava falando ontem para o pessoal lá na escola, né, que eu estava dando aula. O Senhor, Ele não salva você e te leva. Ele quando você se batiza, entrega a tua vida para Jesus, Ele não te recolhe, Ele não mata você e fala, agora você não é mais desse mundo, eu já te salvei, vem morar comigo. Não, Ele te salva para você salvar outros. Servir ao Senhor é levar a salvação, é levar a palavra de Deus, é fazer algo para Jesus, né?
Tá aqui a Luísa, né? A Luísa está à disposição, ela colocou o talento dela à disposição do Senhor. Então ela vai, onde chamar, ela vai lá tocar, vai lá falar do amor de Deus, né? Tá aqui a pastora Neuza, que prega também, tem a igreja dela e prega e serve ao Senhor com seus dons, com seus talentos. Mariana, que está me ajudando aqui, glória a Jesus, né? Tá fazendo psicologia para ajudar também as pessoas. Então, queridos, nós precisamos colocar o nosso talento à disposição do Senhor. Que talento que Deus te deu, né? Qual o talento que Deus te deu? Deus te deu sabedoria para aconselhar, para ver. Vai lá, vai buscar o Senhor, vai buscar a sabedoria que vem do alto para você acompanhar. Você gosta de ouvir as pessoas, você gosta de falar, você gosta de cantar, você gosta de tocar. Coloca o seu talento à disposição do Senhor. Você é uma pessoa que é misericordiosa, gosta de abençoar, vai fazer obra social, né? Vai ajudar os pobres, os necessitados. Vai visitar os presos na prisão. Você que um dia foi preso, você que teve algum parente seu preso, o Senhor diz que nós temos que visitar os presos na prisão. A prisão é um lugar onde as pessoas mais precisam de Jesus. É um lugar onde elas estão ali presas, refletindo sobre o que elas fizeram. Ou elas podem estar aprendendo coisas piores com outros presos. Então, a prisão é o pior lugar desse mundo. E é o melhor lugar para um cristão ir pregar o evangelho. Então, procure levar o amor de Deus. Vai visitar os mendigos. Vai levar comida para os necessitados. Essas pessoas, elas precisam do amor de Deus e você é o canal. Não adianta você só fazer a obra social se você não levar uma palavra de salvação. Leve a salvação do Senhor para essas pessoas. Então, Eliseu fala para Geazi, o que a gente pode fazer para essa mulher, para recompensar? Lembre-se que Eliseu é a presença de Deus. E Geazi, que era o servo de Eliseu, fala assim, olha, o marido dela já está velho. Né? Então, a Bíblia não fala que ela era velha, mas o marido ela era velho. E ela não tem filhos, né? E aí, Eliseu pergunta, né? O que eu posso fazer por você? E ela era uma mulher reservada. Ela falou, eu tô bem, eu tô tranquila. Então, uma lição que a gente aprende aqui. Não abra a sua vida para qualquer pessoa. Eu tô bem, tudo vai bem. É algo que essa mulher falou por 3 vezes aqui. Tudo vai bem. Primeiro ela fala, eu habito no meio do meu povo, eu tô bem, eu tô tranquila, eu tenho tudo o que eu preciso. Ela era uma mulher tranquila, era uma mulher satisfeita. Ela era satisfeita com o que ela tinha. O problema que a gente lida hoje com as pessoas é que as pessoas são insatisfeitas. Sabe o que faz você ser insatisfeito? Começou com a televisão. Hoje a televisão está na palma da sua mão, a internet. Você se compara com os outros. Você quer o que o outro tem. Um bombardear. Quando você abre um Facebook, um Instagram, um YouTube, você é bombardeado de informações, de marketing. Eles querem que você compre. Eles não estão nem aí. Ontem eu liguei para cancelar um bendito de um cartão de crédito que me colocaram. Eu fiz um seguro e aí me obrigaram a fazer o cartão de crédito por causa do seguro. E aí todo mês vem uma cobrança para mim. Eu liguei lá e falei assim, eu não quero, cara, eu só fiz esse cartão para parcelar o seguro e tal. E a pessoa era no WhatsApp. Não, porque... E mandava sempre a mesma mensagem. Eu mandei em letra grande. Eu não quero! Por favor, cancela. Já é a 5ª vez que eu ligo aí e vocês não me atendem. Vocês não fazem o que eu tô querendo. Ou seja, eles não estão nem aí se você quer, se você não quer. Contanto que você compre, que você consuma. E nós acabamos entrando nessa roda viva. A gente acaba desejando o que o outro tem. A gente acaba querendo sempre mais. E isso se reflete não somente na nossa vida aqui, mas em tudo. Reflete no teu ministério, reflete no teu trabalho. Você nunca vai estar satisfeito com nada. Você nunca vai produzir bem, porque você vai estar sempre querendo algo. E aí, se aquilo não acontece, você se frustra. Quando você não consegue aquilo que você tanto almeja, você se frustra. Isso acaba com a tua vida, queridos. Então, ela era uma mulher satisfeita. Eu tenho tudo o que eu preciso. Mas Eliseu, como Geazi falou para ele, né? Geazi, no caso aqui, é o trabalho do Espírito Santo, né? Que leva ao Pai a nossa intercessão, o nosso clamor. É lógico que dentro dela, uma mulher, principalmente naqueles tempos, uma mulher que não tinha filhos, ela era considerada um nada. Quem ia cuidar dela na velhice? Quem ia ajudá-la, né, na sua velhice? Quem ia dar continuidade ao nome do seu marido? Enfim, eles eram um casal triste, porque eles eram incompletos. Mas ela, não, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, eu habito no meu, eu tenho tudo o que eu preciso, não precisa se preocupar comigo. Ela estava dizendo para Eliseu o seguinte, eu tô te dando tudo isso porque é de coração, né? Ela era uma mulher bondosa, ela era generosa.
Quem que abre a sua casa para acolher uma pessoa e dar tudo para ela? Dar comida, roupa lavada, né? Enfim, é difícil hoje em dia acontecer isso. No interior a gente vê bastante, né? Nos lugares mais humildes. Mas nas grandes cidades é difícil você ver alguém que abre a casa e coloca a pessoa lá dentro e serve, né? É verdade. Antigamente, é verdade, o pastor Anderson falou uma coisa interessante. Antigamente as pessoas tinham as funcionárias que dormiam, né, no emprego. Hoje em dia não tem nem quarto mais para a funcionária ficar, né? Os apartamentos não tem mais quarto para empregada. Enfim, então as pessoas não querem, as pessoas estão ficando egoístas. Então essa mulher falou para eles, olha, eu estou te dando de coração, não se preocupe em querer me retribuir. Eu estou bem, eu habito no meio do meu povo, ela disse, ou seja, eu tenho tudo o que eu preciso. Mas ele quis honrá-la. Então ele falou assim, daqui 1 ano você vai ter um filho. Uau! Né? Essa mulher, ela estava tão incrédula na vida dela, como é que meu marido vai, né, vai conseguir fazer um filho comigo? Ela já está velho, já, porque para Geazi falar que o homem já estava velho, porque ele estava bem velho mesmo, né? Então ela falou, meu Deus, não minta para mim, por favor, né? Ele falou, não, você vai ter um filho daqui 1 ano. E realmente Deus deu um filho para ela. E eu acho muito lindo, porque ela não pediu esse filho para Deus. Aliás, ela não pediu para o profeta. Deus sabia da necessidade do coração dela. Eu acho muito lindo, porque às vezes a gente não pede as coisas para Deus e Deus dá. Algumas vezes aconteceu isso comigo. Deu lá no fundo do meu coração eu desejar uma coisa e quando eu ver, né? Uma dessas coisas foi minha cachorrinha, a Julie. Né? É uma coisa boba. Eu sempre tive um sonho de ter uma maltezinha branca. Mas eu estava passando por uma dificuldade financeira tão grande que isso era a última coisa que ia querer na vida. Porque é um cachorro caro, né? Ainda mais fêmea, enfim. Nem pensar, mas eu tinha um desejo no meu coração. Eu via os cachorrinhos, ai que bonitinho, eu quero uma maltezinha branca, tão fofinha, aquele espelhinho balançando, cachorrinho alegre, eu queria tanto um cachorrinho desse. E naquela época eu estava servindo muito a Deus e me dedicando muito à obra, enfim. E aí um dia eu tô lá na igreja louvando, quando eu desço assim, encontro uma moça e ela vira para mim e fala assim, olha, Deus mandou te dar um presente. E espero que você aceite. Eu falei, ai, que bênção, né? Parei pensando. Ai, glória a Deus, obrigada, né? Aí ela falou assim, olha, é um presentinho peludinho de 4 patas. Eu, ui, né? Aí você começa, né? A cabeça vai a milhão, né? Eu falei, ai, Jesus, um cachorro. Eu não tenho dinheiro nem para botar comida em casa, aleluia. Aí ela falou, porque Deus, quando Ele te dá condição também. Tudo. Aí ela falou assim, olha, eu não sei se você gosta da raça, é um maltês, maltês? Ela, e é fêmea. Eu, fêmea? Gente, isso é muito de Deus. Queridas, assim, isso foi um dos presentes que Deus me deu, sem eu falar, né? E ela é uma alegria para nós, né? A Julie é uma alegria. Eu sei que Deus cuida dela em tudo. Ela teve pancreatite, a bichinha. Deus curou, perdeu o rabinho, a bichinha foi atacada. Era para ela não estar viva. O próprio veterinário desenganou, porque ela estava com o pâncreas comprometido. Olha, é um cachorrinho, gente. Vocês podem falar, é uma besteira, que futilidade, né? Foi uma futilidade em o tempo mais triste da nossa vida. A gente estava quebrado. Mas ela veio trazer alegria para nós. Ela era a alegria da nossa casa. Eu lembro que os meninos só pensavam nela. A minha mãe depois veio morar comigo. Minha mãe tinha ciúme dela. Você só liga para esse cachorro. Então, assim, ela é a nossa alegria até hoje. Ela tá com 13 anos já. Mas ela parece um bebê, né? Tá lá em cima, batendo na porta. Ela parece uma criança. É uma alegria. Essa é uma coisa que eu queria, mas era uma bobeira. E Deus deu. Deus dá, queridas. Quando você serve ao Senhor, Ele te supre todas as necessidades. Amém? E uma coisa interessante, que depois de um tempo, né? O filho estava lá, foi com o pai ele estava colhendo, né, no campo e tal, o menino morre. O menino morre. E aí, olha, 3 coisas aqui, a gente tem que ficar ligado nessas coisas. Na palavra de Deus, quando acontece 3 coisas, porque isso é muito importante. Então, ela diz assim, no versículo 18. Não, no 20.
No 18, né, o filho cresceu, foi com seu pai, estava com segadores. No 19, ele disse ao seu pai, minha cabeça. E o pai fala, leva para a mãe. É lógico, né, porque é a mãe que cuida, né? É a mãe que faz tudo. Já li isso para vocês e repito, é a mãe que educa. Se o teu filho está mal criado, querida, a culpa é sua, não é do seu marido, não é você que não está educando. Porque Provérbios diz que o filho que não recebe a vara, ele envergonha a sua mãe. Ele não fala que envergonha o seu pai, envergonha a sua mãe, porque é a mãe que cria. Amém? Então, ele o tomou, levou para sua mãe, o menino esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. Então morreu. Aqui mais uma coisa. Para onde você leva os seus problemas? Para o Senhor. Joelho. A Bíblia fala que estava sobre os joelhos dela. A Bíblia podia falar que ela estava no colo dela, mas não fala sobre os joelhos, né? Nós cantamos aqui, vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus. Uma mulher que está com o seu joelho no chão, queridas, a casa está em pé. Uma mulher que põe o seu joelho no chão diariamente, a sua família está em pé. A sua casa, os seus filhos estão em pé. Então, quando você tiver um problema, coloque esse problema nos joelhos. Eu creio, a música, eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Então nós temos que fazer isso. Os nossos problemas, eles vão para o joelho, eles vão para o chão. Coloque ali. Mas o que acontece? Mesmo ela orando, nada aconteceu. O filho morreu. O filho estava com dor de cabeça, ela cuidou do menino ali, mas ele morreu. Aí, o que ela fez? Ela subiu e deitou ele aonde? Na cama do homem de Deus. Daí ela fechou a porta e saiu. A cama do descanso. No lugar aonde dormia, descansava o Senhor. Foi o lugar que ela recebeu o milagre dela, querida. Quando você tiver um problema, você vai orar e vai descansar. É isso que Deus está falando conosco aqui nessa palavra. Você vai orar e vai descansar no Senhor. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta. O menino estava morto. Vocês estão entendendo? Ela não aceitou a morte entrando na sua casa. E ela foi lá e falou, escuta aqui, eu não pedi filho nenhum para você, você me deu, agora se vira, vai lá e faz alguma coisa, né? Você me deu o quê? Um filho para morrer? Confiou. Né? Ela confiou nele. E olha só, ela chamou o seu marido, ela era uma mulher que honrava o seu marido. Outra lição que a gente aprende aqui, ela chamou o seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E o marido pergunta para ela, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado? E ela diz, tudo vai bem. Primeira vez que ela fala, tá tudo bem, fique em paz. Eu preciso falar com ele. Manda lá o carro, prepara lá o jumento, eu tenho que ir. Né? 30 quilômetros daqui, eu vou lá atrás do homem de Deus. Então ela poupou o seu marido do problema. Vocês estão entendendo, queridas? Pior coisa é uma mulher que fica ali, ó, na orelha do marido. Porque você tem que fazer, porque tem coisas que tá na tua mão fazer. Para de cobrar o seu marido dele orar, dele fazer, dele não sei o quê. Porque às vezes a gente cobra até do marido. Você não orou, você não fez, não sei o quê. É você que tem que orar. É você que tem que ir atrás. É você que tem que buscar o Senhor. Se você tem um marido que busca o Senhor por você, glória a Deus, descansa nele. Vai pra cama e dorme lá. Na cama do descanso. Mas se não, querida, Deus te chamou é para orar. Para de murmurar, para de reclamar, para de ficar falando. Tudo vai bem. A primeira pessoa que ela falou foi para ele. A segunda foi para Geazi. Quando o Geazi foi até ele. Foi para as pessoas que ficaram... vieram falar com ela. A terceira foi para Geazi. E olha só. Então, era uma mulher prudente, era uma mulher inteligente. Ela poupou o seu marido daquele sofrimento. O negócio era com ela. Deus prometeu para ela o filho. Então, ela ia ver com Deus. Ela ia conversar com ele. Né? O marido não tinha nada a ver com isso, com essa história. Olha só que interessante, né? Ela balda a jumenta, vai e anda. E ela fala assim, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Ela foi focada. Ela não se distraía. Muitas coisas que a gente, na nossa vida, no nosso caminhar com Deus, que a gente para e se distrai. Uma delas chama-se celular. Ô tranqueira que veio do inferno para distrair a gente. A gente fica totalmente dominada
pelo demônio chamado celular. A gente precisa usar isso aí para a glória de Deus. Mas a gente fica distraída, isso consome o teu tempo. Você não faz o que tem que fazer, você fica o dia inteiro improdutiva, você fica o tempo inteiro emburrecendo, porque você está ligada numa telinha, ou celular ou televisão. Sai disso em nome de Jesus. Tem uma vida para viver lá fora. Né? E às vezes a gente fica ali presa. Né? Você vê, hoje em dia você sai na rua, as pessoas todas estão assim. Restaurante, a família, todo mundo pro celular. As pessoas andando, batendo umas nas outras porque estão na telinha. Misericórdia, que dentro de casa é o sangue de Jesus que tem poder. Né? Não te detenhas no caminho. Se você está focada numa coisa, vai. Não pare para falar com ninguém. Não pare para ficar olhando para o celular. Foque na oração. Foque na busca com o Senhor para você conquistar o seu milagre. Amém? E corre-lhe ao encontro. Aí partiu ela e veio o homem de Deus, versículo 25, ao Monte Carmelo. Vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, olha, aí está a sunamita. Corre-lhe ao encontro e diz, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o seu filho? E ela, segunda vez, vai tudo bem. Ela não queria papo com Geazi. Ela não queria conversa com Geazi. Não queira conversa com outras pessoas que não vão resolver o seu problema. A mulher, às vezes, tem mania de se abrir com qualquer pessoa. Tem gente que é assim. Qualquer mané que aparece, já vai contando a vida, fala mal do marido, fala mal dos filhos e tal, buscando ajuda das pessoas. Você tem que aprender a buscar. O único que pode te ajudar, chama-se Jesus Cristo. É o Senhor. Às vezes a tua mãe não pode te ajudar. Tem situações que o teu marido não pode te ajudar, teus filhos, ninguém, a tua melhor amiga, ninguém pode te ajudar. É só o Senhor. Então, para que ficar perdendo tempo falando com os outros dos teus problemas? Nós temos que aprender a focar. Vai tudo bem. Não precisa ficar falando das tuas mazelas para os outros. Sabe por quê? As pessoas não estão nem aí para você. Estão nem aí. E às vezes tem gente que você vai se abrir, a pessoa fica desesperada com você porque ela te ama. Tanto ela quer te ajudar e não consegue. Então você vai estar causando um problema a mais. Para que ela, por exemplo, com o marido, para que ela ia falar para o marido que o filho estava morto? Né? O marido já era idoso, o marido ia ter um infarto ali e ia morrer junto. Ela poupou o marido de morrer. Às vezes a gente quer ajuda das pessoas e a gente vai nas pessoas erradas. A gente vai falar mal de uma pessoa para outra, vai reclamar, vai desabafar. E na verdade a gente está causando intriga entre irmãos, entre pessoas. Às vezes você está com um problema com alguém, é um problema momentâneo. Mas você abre o bocão e fala um monte daquela pessoa, tudo aquilo que estava dentro de você, você fala. E aí você está envenenando um terceiro. Para quê? Ninguém vai te ajudar. Ninguém vai resolver o teu problema. Só o Senhor. Então, seja sábia. Busque sabedoria no Senhor. Amém? Chegando-se ela, o homem de Deus, então ela passou por Geazi e falou, não quero papo com você não, quero ir lá no profeta. E ela subiu ao Monte Carmelo. Nós temos que subir, queridas, subir na presença de Deus. Chegou o homem de Deus ao monte, apegou-se-lhe aos pés. Aí, para ele, sim, aí ela se derramou. Ela pegou nos pés dele. Lembre-se que Eliseu simboliza a presença de Deus. Ela se jogou aos pés dele, no monte. Como que se sobe o monte, queridas? Louvando e adorando. Amém? Leia 2 Crônicas 20. Deus mandou o povo subir o monte, louvando, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Quando eles chegaram lá em cima, eles viram a vitória acontecer. Não precisaram fazer nada, foram para o descanso. Olha como a palavra de Deus é linda. Como é que se sobe ao monte? Através de louvores, através de adoração. Louve o Senhor. Para de escutar essas músicas do mundo que só vão trazer tranqueira para a sua vida. Ouça só louvor. Limpa a tua mente, o teu coração. Às vezes você escuta a música do mundo. Essas músicas de hoje, misericórdia. Isso não é música, é um batidão. E as letras? Meu Deus do céu! É baixaria pura. E os teus filhos estão lá dançando. Outro dia eu fui lá, levei meus netinhos para pular. Estava tendo festa junina. E aí eu fui levar eles para pular nos pula-pula que tinha lá, né? Tinha a festa junina de um lado e outro lugar estava os pula-pula, não sei o que, escorregador. Levei eles para brincar um pouco e estava olhando do lado, tirei eles rapidinho dali. Porque do lado estava tendo a festa junina, que não é uma coisa de Deus, óbvio, mas como estava separado, eu falei, vou levar eles para pular um pouquinho. Quando eu escutei as músicas da festa junina,
deixa pra lá. Mas quando começou batidão e as crianças com as mães, com os pais, aquelas músicas que não dá nem pra falar, não dá pra repetir o que eles falam aqui. É sexo explícito. E não é sexo com amor, é sexo explícito mesmo, as músicas, as letras. E as crianças dançando, e as mães lá, e rebolando. E eu comecei a ver aquilo, meus netos ali, eu falei, vamos embora já. Arranquei eles dali correndo. Eu falei, eu não vou ficar escutando isso. Ou seja, eu tô poupando as crianças. Daqui a pouco eles vão ter contato com isso lá no mundo. Você vê na internet isso direto. Então, assim, os pais achando bonito falar aquelas coisas que não dá nem para repetir, gente. Não dá. É horrível. Então, assim, a gente tem que proteger nossos filhos. A gente tem que proteger os nossos filhos desse mundo tenebroso. Então, vamos voltar aqui pro texto, né? Ela se jogou aos pés dele. Então, Geazi chegou para retirar, mas o homem de Deus disse, deixa, a sua alma está em amargura. O Senhor o encobriu de mim, nada me revelou. Olha a humildade do homem de Deus, né? De reconhecer. Tem muito profeta hoje que, quando a pessoa vai pedir oração, o profeta se sente na obrigação de profetizar alguma coisa, de revelar alguma coisa, né? E acaba dando bola fora. Mas ele falou assim, ó, Deus não falou nada, ele me encobriu, não revelou. Deixa ela falar. E às vezes Deus encobre mesmo, porque Deus quer provar a tua fé, até onde você vai. Muitas vezes Deus fez isso comigo. Eu ficava, ai, Deus, fala comigo, usa alguém, Jesus, usa alguém, usa o profeta. E o Senhor falou, não, agora é hora do silêncio, é hora de você aprender no silêncio. E olha só, então ele falou assim, aí ela fala, pedi ao Senhor algum filho, não disse eu, não me enganes? E disse Eliseu a Geazi, cinge os teus ombros. Aí Eliseu fala para Geazi, vai lá. Sabe por que Eliseu mandou Geazi primeiro? Porque Eliseu, como um homem de Deus, ele não podia tocar em morto. Entendeu? Então ele fala para Geazi, vai lá, pega o meu bordão, não toque no morto. E põe no rosto do menino, né? Para ressuscitar. Mas o mistério ali era maior. O mistério ali era profundo. E a mulher insistiu. Às vezes, queridas, Deus ele não responde uma oração porque ele quer ver até onde você vai. Quanto mais você bater na porta, que nem a mulher lá do juiz, né? Bate na porta, bate na porta. Ele atendeu aquela mulher, o juiz lá, de tanto que ela insistiu. E ela falou, eu não te pedi filho nenhum. Ela argumentou com Deus. E Deus fala na sua palavra, vem, argumenta comigo. Pode argumentar comigo, eu vou te responder, né? E aí ela fala... aí ele fala para Geazi, põe o bordão sobre o rosto do menino. E aí ela diz assim, porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Vou ficar aqui com você. Daqui eu não arredo o pé. Geazi foi. Botou o bordão, nada aconteceu. Deus não deixou. Deus estava querendo aqui o sobrenatural, né? Quis mostrar o poder dele, para não dizer que o poder veio, né? De um bordão. E aí o que acontece? Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Entrou e fechando a porta sobre ambos, orou, e aí vocês sabem, né? Ele colocou a boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos, as mãos sobre as mãos, a pele do menino aqueceu, a carne dele aqueceu, e depois ele voltou, deu uma volta, quando ele viu o menino espirrou 7 vezes. A vida de Deus entrou naquele menino. Isso aqui é uma outra pregação, que nós estamos falando hoje sobre as atitudes da mulher de Deus, né? Mas de uma maneira sobrenatural, o Senhor trouxe vida àquele menino. E ele devolve aquele filho para sua mãe. Toma o teu filho, né? Tá aí a bênção. E aí ela se prostra diante do profeta, se inclinou à terra, né? Adorou a Deus. E aí depois tomou seu filho e saiu. O tempo passou. E aí no capítulo 8, Eliseu chama a mulher, né? E fala para ela, olha, vai vir fome sobre a terra. Sai daqui. Vai procurar um outro lugar para ficar. Porque vai vir uma fome grande. Então, o que quer dizer isso aqui, queridos? Quando a gente tem intimidade com Deus, a Bíblia fala que aqui, os amigos de Deus, o Senhor, ele avisa antes. Quando você tem um amigo, você avisa para ele, não é verdade? Sim. A gente liga e fala, tá tendo liquidação na loja tal, vai lá. Sabe aquela bota que você queria? Tá lá, corre lá e pega. Né? Para amigo, a gente fala, a gente avisa as coisas, né? Amiga, você não sabe, olha, tem uma promoção no mercado, né? O ombro tá R$2, corre lá.
E sai contando para todo mundo. Quando você é amigo, você fala, você anuncia as coisas com antecedência. Sim. E o Senhor fala, Jesus falou, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Então, quando você tem amizade com Deus, você é beneficiado. Então, o Senhor alertou ela, vai ter fome, ó, vai embora, né? Vaza daqui, que a fome vai vir. E ela foi, deixou tudo e ficou na terra dos filisteus um tempo, se alimentando lá e vivendo ali. Mas passou os 7 anos que Eliseu tinha profetizado, ela volta e ela vai direto no rei. E olha que interessante. Coincidentemente, quem está ali conversando com o rei? Geazi. E falando de quem? Falando dela. Olha, eu até arrepio quando eu falo isso. Olha como Deus prepara essas coisas para nós, queridos. Quando você tem intimidade com Deus, Ele faz tudo casadinho, faz tudo acontecer. Aí você fala, ai, que coincidência, né? Não é coincidência, é Deus. É Jesuscidência. É Deus que entra no negócio, no mistério. Aí lá, versículo 5, contando ele, Geazi, né, o rei, como Deus restaurara a vida do morto, a mulher cujo filho. Então, Eliseu estava contando, Geazi estava contando para o rei como Eliseu tinha feito, né, o milagre e tal, que ele contando os detalhes, que ele ia, daí não foi, daí ele voltou para Eliseu deitou sobre o menino, ele espirrou, e o rei maravilhado, uau, que profeta e tal, de repente aparece ela aí, pronto, ele preparou todo o caminho para essa mulher pedir, gente, foi só ela chegar lá e falar, olha, eu gostaria que você restituísse as minhas terras, estou voltando, né? Na hora ele falou, leva, chamou o pessoal e falou assim, pode restituir para essa mulher, é tudo dela. Porque quando você abandona a tua casa, você abandonou, né? Mas aí ela voltou e teve tudo de volta. Quando você tem intimidade com o Senhor, quando você faz um quartinho lá dentro de você, no teu tabernáculo, né? Você coloca ali um quartinho para Deus, a presença dele. Você faz o melhor para o Senhor, Deus vai te dar. A pastora falou do quarto de guerra, né? Quem não assistiu esse filme, né? Você tem que ter o seu cantinho de oração ali para buscar intimidade com o Senhor. Porque uma mesa, uma cadeira, vamos fazer agora termos humanos, né? Lógico que ele precisava descansar, ele precisava de uma mesa para escrever, anotar as coisas dele, as profecias, uma mesa para se alimentar também, uma cadeira para sentar, colocar a roupa dele ali, enfim. E a luz, né? A luz para clarear, para iluminar ali a palavra, né? Então, para terminar aqui, né? Não decrete morte onde Deus declarou vida. Não sepulte os seus sonhos. Não sepulte as suas bênçãos. Aquilo que você ganhou, que o diabo está querendo roubar. Não aceite. Não aceite. Vá aos pés do Senhor. Em tudo Deus tem um propósito na sua vida. Às vezes Ele travou uma porta porque Ele quer abrir outra. Às vezes Ele trava uma porta na sua vida porque Ele quer tratar você. Ele quer edificar a sua fé. Então, querida, você precisa aprender com essa mulher, como nós aprendemos, né? Uma última coisa aqui. O exemplo, né? Eu preciso, porque eu marquei tantas coisas. O exemplo fala mais do que as palavras, né? Eliseu chamou a atenção da sunamita pelo exemplo dele, por isso que ela abriu. Ela observou, ela foi uma mulher prudente. Amém. Tem gente observando você. Eu queria só ler um texto aqui para vocês. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. As pessoas estão olhando para você. Elas estão vendo o teu comportamento. Essa mulher estava de olho no Eliseu, né? Ela queria fazer algo a mais por ele ali, mas ela só estava olhando o comportamento dele para ver se ela podia confiar, podia trazer ele para dentro da sua vida. Então tem gente olhando para você. Você que se converteu, você é luz do mundo, você é sal da terra. As pessoas estão de olho. Então tenha um bom procedimento, né? Para que você possa refletir a luz de Cristo. Tudo que você semeia, né? Terminando aqui. Tudo que você semeia, você vai colher. Essa mulher foi bondosa com o homem de Deus. Ela colheu abundantemente. Ela teve a restituição das suas terras. Ela semeou em terra fértil. Tudo que você dá para Deus,
você tem o retorno duplicado, quadruplicado, você tem a restituição. A Bíblia diz também que o Senhor às vezes não restitui porque ninguém clama, me restitui, Senhor. Se você não clamar, Ele não vai te restituir. Se você não pedir a restituição, não vai vir. Então Ele fala, clame, pode clamar, que se você clamar eu vou te restituir. É lindo isso, né? Porque Deus quer conversar com você. Deus quer um retorno seu. Então, tudo que você faz para Deus, você tem um retorno. Você nunca vai ficar no prejuízo. Creia nisso. Você perde uma coisa, mas Deus vai te dar outra, né? A mesma cama que ela deu para o profeta foi a cama da ressurreição. Amém? Ela pôs o filho para descansar ali e ele foi ressuscitado. Então, fazer o bem é muito melhor do que receber. Jesus mesmo falou, melhor coisa é dar do que receber. E é comprovado, se você der um Google lá, você vai ver pesquisas, estudos do que acontece na mente da pessoa, dentro do cérebro, quando você dá. A pessoa que recebe e a pessoa que dá. Receber é muito bom, ganhar presente, né? Mas dar é melhor. Você vê a alegria da pessoa que você está presenteando, é muito melhor, é muito gratificante. Você alimentar uma pessoa que estava faminta, você estender a mão para o necessitado, isso não tem prazer melhor, né? Você vê a alegria de uma pessoa recebendo algo que você proporcionou para ela, isso é impagável, né? Então, é isso. Essa mulher nos ensina. Ainda tinha muita coisa para falar, né? Mas a gente pode vir uma outra ocasião falar um pouquinho mais da Sunamita. Que mulher maravilhosa, que mulher de fé, mulher bondosa, mulher prudente, mulher atenta à necessidade do próximo, mulher que honrava o seu marido, respeitou o seu marido e o abençoou no tempo da angústia, ela suportou sozinha. Tem muita mulher que chega para mim reclamando, ai, porque eu queria ser feliz, ai, porque meu marido não sei o quê, ai, porque eu queria. Eu falei, você quer? Então vai orar. Não joga sobre o seu marido a responsabilidade. Faz você por merecer. Tem coisa que o marido não vai fazer porque não faz mesmo. O homem tem um limite. O homem é provado cientificamente que o homem é limitado. A mulher é muito mais criativa, muito mais multitarefas do que o homem. O homem começa a fazer uma tarefa, é aquilo ali. Não põe ele para fazer duas ao mesmo tempo que ele não vai conseguir. Isso é provado cientificamente. A mulher não, a mulher faz tudo. Ela cozinha, fala no telefone, empurra o carrinho com o pé, grita para alguém, ô fulano, vem aqui, não sei o que, assim, tudo bem e tal. Vai fazendo 1000 coisas. A mulher tá lá fazendo um negócio no computador, tá ouvindo uma música, eu faço assim, às vezes eu tô fazendo negócio, tô ouvindo um outro, faço sei o quê. A gente é assim, homem não. Se você botar ele para fazer tudo isso, ele vai ficar doido. Ele vai sair, né? É uma caixinha de cada vez. E é lindo que a gente viu que a mulher que observou o homem de Deus. Exatamente. Nós somos Observadora. O marido não. Tá nem aí, exatamente. Outra parte, nem tudo o marido precisa ficar sabendo. Pra quê? Exatamente. Você vai trazer um desgaste pro marido. É verdade, é verdade. Ela pensou em tudo, né? Então, assim, uma mulher sábia, inteligente. A gente tem que pensar, querido. Respira, toma um gole d'água antes de responder, antes de falar. Respira e pensa, calcula. Vai dar certo. Se eu for falar, vai dar certo. Então, toda vez que a gente, principalmente para as pessoas que são impulsivas, eu tenho que lidar muito com isso, porque eu sou assim. Eu sou sanguínea, hemorrágica. Se a pessoa vem falar comigo, eu já saio metralhando. Eu tenho que aprender, a gente tem que se segurar. Falar, não é assim. Peraí, calma, respira, vamos pensar, vamos calcular, né? Eu não sou calculista, mas às vezes eu tenho que calcular a resposta. Respira. Então, vamos lá, vamos ver. Se eu for por aqui, o que vai acontecer? Então, pensa bem, né, nas atitudes que você vai tomar. Então, nós temos que ser prudentes. Às vezes a gente destrói a nossa família por causa de uma palavra mal lançada, né? Quantas vezes a gente fala uma coisa sem pensar e não era aquilo que a gente queria dizer? E a gente acaba ofendendo, magoando. As palavras são poderosas, querido. Pense bem no que você vai falar. Amém? Glória a Deus!